Oi, tudo bem? Como você está? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito triste, do qual eu tenho lidado com muitas pessoas e muitas famílias nessa situação. Situações de risco de vida. Porque as pessoas pensam tanto em tirar a própria vida. O que está acontecendo com a sociedade? O que está ocorrendo com as pessoas? O que leva tantos jovens à depressão, à angústia, a conflitos internos, e o que faz tantas pessoas perderem o ânimo de continuar, de seguir? Bom, eu vou falar do meu conhecimento e daquilo com quem eu tenho trabalhado com muitas pessoas. A primeira coisa que a gente tem que entender, desmistificar e tratar com seriedade, que as pessoas, quando tomam atitudes assim, elas realmente, sinceramente, estão sofrendo muito. Não respeitar isso, não compreender isso e não dar a devida importância a esses fatores, com certeza incide em um fator de risco altíssimo de que essas pessoas possam realmente cometer o que prometem. Preste muita atenção. Existem tabus, coisas das quais nós fomos criados para não falar, para não expor. Coisas que não falamos, não conversamos com os amigos, não conversamos com as pessoas, com os professores, a gente não fala. E uma delas é esta. Você não vê as pessoas sentadas na mesa, comendo num restaurante alegre e contente, alguém falando assim: sabe, eu pensei essa semana em tomar um remédio, em fazer isso ou fazer aquilo para que eu pudesse com a minha vida. Por que as pessoas não fazem isso? Eu estou precisando de sexo. Eu estou precisando disso. Que vontade de matar o fulano. A gente não fala essas coisas. Por quê? Porque elas são tabus. Nós somos ensinados que essas coisas não são boas, não trazem boas energias. É sinônimo de fracasso, de falha. Então, se uma pessoa está externando isso, se uma pessoa está falando isso, por favor, preocupe-se com isso. Porque é sério. É muito sério isso. As pessoas se arriscam muito em não acreditar. E um outro fator muito importante que nós devemos considerar. Eu tenho várias pessoas que eu cuido nesse aspecto, nessa situação, que eu cuidei. E eu sempre digo para essas pessoas, uma vez que você pensa nisso, uma vez que você intenta isso, uma vez que você busca caminho para isso, eu já te considero como alguém que já realizou. E é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar a vida inteira. Porque uma das coisas mais fortes que nós temos no nosso cérebro e está no piloto automático, a gente não precisa pensar, a gente não precisa desejar para que isso aconteça. Acontece por simplesmente coexistência mental. Acontece porque nós estamos aqui, porque nós estamos vivos. E é inconsciente. Não depende da nossa vontade nem do nosso desejo. É a autoproteção, a autopreservação. Preste muita atenção. Se você está andando numa rua, beirando a calçada, e você escuta um buzino de um carro, o que você faz? Muitas pessoas já chegam até a se encolher, outros pulam para a calçada. Por quê? É um senso automático de proteção, de autopreservação. Quando uma pessoa começa a falar muito sobre esse tema e começa a falar muito sobre o desejo desse tema, ou chega ao ponto de tentar algo, entende? Houve uma disruptura lá dentro, no cérebro dessa pessoa, algo que era automático, que era sintomático, que era da coexistência, do ato e do simples de estar vivo, essa pessoa perdeu essa conexão. E ela não tem mais esse senso de proteção, de autopreservação. Então isso deve ser muito cuidado. Agora, por que incide muito isso nas pessoas? E por que as pessoas vivem muito isso?
Por que as pessoas sofrem muito isso? Porque isso é muito comum na vida das pessoas. E de que maneira isso pode ser resolvido? Como isso pode ser resolvido? Essas são perguntas que geralmente as pessoas me fazem. É simples de te explicar. As pessoas estão perdendo a conexão delas consigo mesma, com a sua espiritualidade. Não é com religião, é com a vida que elas têm, com a manifestação dessa vida. Está havendo uma ruptura, está havendo uma desconstrução, está havendo um afastamento. E você pode ver que é grande a incidência, cada dia mais e mais pessoas com sentimentos de vazio, de medo, de ansiedade, de tristeza, de dor. As sociedades estão criando, com a era da digitalização, com a era da Web3, que a Web3 é diferente da Web tradicional, que é esse mundo virtual, metaverso, esse mundo de influencer, youtuber, posicionamento social, posicionamento mental, posicionamento emocional, lacração, cortes, vídeos, lives, selfies. Criou-se um estereotipo e uma estigmatização de que o único aceitável é aquele que a maioria das pessoas aceite. O único lugar, o único ambiente do qual a gente pode viver sistemicamente em paz e equilíbrio é o ambiente onde a gente é admirado, é desejado, é buscado, é selecionado. Quanto mais as pessoas medem uns aos outros pelos likes. Você fala de uma pessoa, você fala, você conhece o fulano? A pessoa, ela não te pergunta quem é, ela não te pergunta a história, ela corre lá olhar nas mídias sociais dessa pessoa, para ver quais são as características dessa pessoa, para ver se existe atração, se existe engajamento. Olha que interessante. E o mais sórdido de tudo isso é que existe um monte de gente vendendo a receita do bolo perfeito. Num mundo de Alice, onde tudo é como é, só naquele mundo imaginário. Existem pessoas que ganham milhões e constroem impérios fabulosos em cima de mentiras, de ideologias vazias, de conceitos e preconceitos que não funcionam na prática, que não funcionam com todo mundo. Porque seria a mesma coisa de que reduzir a humanidade a um estereotipo de único. E nós não somos único como um todo, uma só maneira. Nós não fomos feitos, nós não fomos formados em linha de processão, em linha de produção, em linha de processo. Nós não somos réplicas um do outro. Deus, quando fez cada ser, cada indivíduo, Ele fez singular, particular, pessoal, único. Você tem características físicas, mentais, emocionais, espirituais, aptidões, qualidades, capacidades, deficiências, limitações, conflitos. Você tem uma estrutura única, abiótica, simbiótica, física, estrutural. E eu te digo uma coisa para você: você não veio para o mundo e você não está aqui para tentar copiar as dicas ou tentar duplicar e reviver o sucesso dos outros. Você está aqui para construir a sua história. E na sua história tem que ter a sua trajetória. São as suas experiências que te levam adiante. São as suas experiências que constroem, que te fortalecem, que te estrutura e que te leva a níveis superiores de evolução. Mas acredite, não existe paz sem guerra, não existe vitória sem dificuldade, não existe sucesso sem fracasso. A gente só sabe que alguma coisa é doce quando a gente conhece o amargo. A gente só sabe o que é luz quando a gente está no escuro. A gente só sabe o que é tranquilidade quando a gente já viveu o desequilíbrio. Então, quando a sociedade, quando os pais, quando os filhos, quando as pessoas, quando a gente falar mais disso nas igrejas, nos trabalhos, entre as famílias, quando isso também for tema de assunto e diálogo na mesa, a gente falar menos fofoca, menos da vida dos outros, se importar menos com quem casou, com quem foi, com quem viajou e mais com a gente, melhor a gente vai viver.